Bem, Oscar e eu temos algo em comum. Oscar apareceu pela primeira vez em Hollywood em 1928. Eu também. Ninguém tinha o charme de John Wayne, o lendário ator de Hollywood. Ele conquistou milhões de corações com sua presença inesquecível na tela. Mas nos bastidores havia um lado oculto dele que ninguém conhecia. Anos após sua morte, sua dedicada secretária, Pat Stacy, confirmou os rumores. Junte-se a nós neste vídeo enquanto descobrimos esses segredos ocultos. Início da vida. John Wayne nasceu em 26 de maio de 1907 em Winterset, Iowa, como Marion Robert Morrison. Quando criança, sua família enfrentou desafios financeiros, então tiveram que se mudar bastante. Foi só em 1916 que finalmente se estabeleceram em Glendale, Califórnia. Wayne foi bem na Glendale Union High School, jogando futebol americano, participando do time de debate e envolvendo-se na sociedade de latim. Ele escrevia para a coluna esportiva da escola e ganhou o apelido de Pequeno Duque, do seu leal Terrier Airedale. Wayne trabalhou em uma sorveteria e era ativo na Ordem de Demolay. Embora quisesse ingressar na Academia Naval dos Estados Unidos, acabou estudando pré-direito na Universidade do Sul da Califórnia. Ele se juntou aos Trojan Knights e Sigma Chi, mas uma lesão de surf encerrou sua carreira e bolsa de estudos no futebol, levando-o a deixar a universidade. Ele começou a trabalhar em estúdios de cinema locais como assistente de produção e figurante. Sua determinação chamou a atenção de diretores como John Ford, abrindo o caminho para sua carreira lendária. Ascensão à fama. Wayne iniciou sua carreira cinematográfica na Fox Film Corporation como assistente de adereços e mais tarde apareceu em vários filmes como figurante. Ele ganhou algum reconhecimento em Words and Music de 1929 sob o nome Duke Morrison. Por volta dessa época, ele conheceu o diretor John Ford, que se tornou um mentor crucial. Em 1930, Raoul Walsh escalou Wayne em Know the Big Trail, marcando sua grande oportunidade. Embora o filme inicialmente tenha fracassado nas bilheteiras, a atuação de Wayne chamou a atenção da indústria. Ele passou os anos 1930 em faroestes de baixo orçamento, aperfeiçoando sua arte. Sua perseverança valeu a pena quando ele foi escalado para No Tempo das Diligências em 1939, dirigido por Ford, o que consolidou seu status de estrela. Wayne continuou a ascender com filmes icônicos como Rastros de Ódio, Rio Vermelho e Depois do Vendaval, trabalhando com diretores como Howard Hawks e Henry Hathaway. Ele incorporou a imagem do herói americano que ressoou com o público durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. No final da década de 1940, Wayne se transformou em produtor e diretor, fundando a Bad Jack Productions para ter controle criativo sobre seu trabalho. Sua interpretação de personagens fortes e princípios continua sendo uma parte significativa da cultura do cinema americano. Jornada. Hollywood. A ascensão de John Wayne à fama começou gradualmente com seu primeiro papel principal no filme Babyface de 1933. Ao longo dos anos 1930, ele apareceu em 70 filmes, aperfeiçoando suas habilidades e ganhando atenção. Sua colaboração com o diretor John Ford em No Tempo das Diligências, 1939, marcou um ponto de virada, solidificando seu status como protagonista e herói de filmes de faroeste. Em 1949, Wayne tornou-se ator e produtor com Angel and the Badman, mostrando sua versatilidade. Na década de 1950, Wayne esteve entre os 10 principais das bilheterias e formou uma parceria notável na tela com Maureen O'Hara. Sua colaboração de destaque com Ford veio com The Searchers, 1956. As empresas de produção de Wayne, Wayne Fellows e Bad Jack Productions produziram muitos filmes de sucesso. Seu papel em True Grit, 1969, lhe rendeu aclamação da crítica e um Oscar. Apesar de sua idade avançada, Wayne continuou a trabalhar no início dos anos 1970. O último papel cinematográfico de Wayne foi em The Shootist, 1976, uma tocante representação de um bandido moribundo. Suas contribuições para o cinema são imensas, com sua diversa obra e persona distintiva deixando um legado duradouro em Hollywood. Vida pessoal. Na tela, Wayne sempre retratou uma persona durona e bonita, mas de acordo com as pessoas que o conheciam, fora das câmeras, ele era muito tímido com as mulheres. No entanto, isso não o impediu de se casar 3 vezes e ter 7 filhos. Imagine se ele não fosse tímido com as mulheres. Sua primeira esposa foi Josephine Alicia Sainz, e eles tiveram 4 filhos juntos: Michael, Mary, Patrick e Melinda.
Depois ele se casou com Esperanza Bauer, mas eles acabaram se divorciando. Seu terceiro casamento foi com Pilar Palette, e eles tiveram mais 3 filhos, Aissa, John Ethan e Marissa. Alguns dos filhos de Wayne seguiram seus passos e entraram no show business. Por exemplo, Ethan apareceu em alguns filmes sob o nome de John Ethan Wayne, e até estrelou um programa de TV chamado Adam 12. Outro exemplo é a neta de Wayne, Jennifer, que é integrante de um grupo de música country chamado Runaway June. O segundo casamento de Wayne com Esperanza Bauer terminou mal. Ela acusou Wayne de ter um caso com sua co-estrela Gayle Russell, e uma noite, após uma festa, ela até tentou atirar nele em um acesso de fúria alcoólica. Ao longo de sua vida, Wayne teve vários relacionamentos amorosos fora de seus casamentos, um dos mais notáveis sendo com a atriz Merle Oberon, que durou quase uma década. Após sua separação de Pilar, Wayne viveu com sua ex-secretária Pat Stacey, até sua morte. Mais tarde, Stacey escreveu um livro sobre o relacionamento deles intitulado Duke, Uma História de Amor. Onashantiel. Apesar de sua imagem de durão, Wayne tinha um lado suave. Um amigo próximo o descreveu como tendo um bom senso de humor e uma personalidade gentil, que combinavam com os personagens que interpretava na tela. Amigos frequentemente notavam sua lealdade e generosidade. Wayne tinha interesses diversos além de atuar. Ele era um leitor ávido e gostava particularmente dos trabalhos de autores como Charles Dickens, Arthur Conan Doyle e Agatha Christie. Seus livros favoritos eram David Copperfield e os romances históricos de Conan Doyle, The White Company e Sir Nigel. Ele tinha uma extensa biblioteca pessoal e era conhecido por passar horas absorto em seus livros. Além disso, Wayne era um jogador de xadrez habilidoso e gostava de jogar com amigos e colegas no set. Ele uma vez brincou sobre seu oponente capturar sua rainha durante uma partida de xadrez enquanto filmava Chisholm. Seu amor pelo jogo era bem conhecido, e muitos insiders da indústria recordam sua mente estratégica e espírito competitivo. Em seus filmes de faroeste, Wayne frequentemente usava o mesmo revólver Colt Single Action Army, de 1872. Ele se tornou conhecido por sua proficiência com a arma, o que contribuiu para sua icônica imagem de cowboy. Em 1973, John Wayne foi incentivado por sua esposa Pilar, que adorava tênis, a construir um clube de tênis em Newport Beach, Califórnia. No entanto, ele mais tarde vendeu o clube, que passou a ser conhecido como Palisades Tennis Club. Esta iniciativa comercial demonstrou o interesse de Wayne em esportes e envolvimento comunitário fora da indústria cinematográfica. Quando se trata de caridade, ele apoiou várias causas, incluindo hospitais e organizações de veteranos. Ele fez doações significativas para a Sociedade Americana do Câncer e criou a Fundação John Wayne contra o câncer após sua luta contra o câncer de estômago, com o objetivo de apoiar a pesquisa e educação sobre o câncer. Persona pública. A imagem pública de John Wayne era multifacetada, combinando seu robusto personagem na tela com uma personalidade fora da tela, às vezes contrastante. Conhecido por seus papéis icônicos como o típico herói americano, a imagem pública de Wayne se estendia além das telas de cinema. Incluía suas crenças pessoais, ativismo político e seu temperamento notório. Um exemplo notável de seu temperamento foi exibido durante a cerimônia do Oscar de 1973. A decisão de Marlon Brando de recusar seu Oscar por O Poderoso Chefão como um protesto contra a representação dos nativos americanos no cinema levou à raiva de Wayne. O gesto de Brando, que visava destacar as atrocidades do massacre de Wounded Knee, foi recebido com veemência por Wayne. Desaprovação. Quando Sachin Littlefeather, representando Brando, subiu ao palco, Wayne tentou removê-la. Littlefeather relembrou o incidente anos depois, recordando a abordagem furiosa de Wayne e a necessidade de os seguranças intervirem, impedindo-o de removê-la do palco. Apresenta Foi Littlefeather. lembrete do confronto de Wayne com a declaração política de Brando. Apesar de sua imagem amada de durão na tela, os espectros de Wayne fora da Baraka tela Verde. mostravam uma faceta diferente de sua personalidade, uma guiada por convicções profundamente enraizadas e uma recusa em aceitar ações que ele considerava inapropriadas. Este incidente manchou de certa forma a complexidade de seu legado. No entanto, nem tudo era ruim. Ele também era um homem de família dedicado, frequentemente expressando orgulho e carinho por seus filhos e netos. Muitos que o conheciam pessoalmente relatavam sua lealdade, generosidade e senso de humor,
pintando o retrato de um homem que, apesar de seu exterior durão, tinha um lado profundamente carinhoso e compassivo. As contribuições de Wayne para Hollywood se estenderam além de seus papéis na frente das câmeras. Como produtor, ele foi fundamental em apoiar e financiar filmes que refletiam seus valores e visão artística. Sua empresa de produção, Betty Jack Productions, produziu uma variedade de filmes notáveis, consolidando ainda mais seu legado na indústria. Wayne também era um ícone cultural que incorporava os valores arquetípicos americanos de bravura, independência e individualismo. Esta imagem foi habilmente retratada ao longo de suas escolhas de papéis e aparições públicas, tornando-o um símbolo de masculinidade e resiliência americana durante meados do século XX. Sua persona foi tão influente que transcendeu o mero cinema, tornando-se uma presença constante na cultura americana. Outro aspecto da persona pública de Wayne foi sua defesa da indústria cinematográfica. Ele era um defensor vocal da Motion Picture Alliance for the Preservation of American Ideals, uma organização que se opunha à influência do comunismo em Hollywood. Seus esforços visavam proteger a integridade da indústria e promover os valores americanos no cinema. Afinal, a persona pública de John Wayne era uma combinação complexa de seus papéis duros na tela, suas fortes crenças políticas e suas interações pessoais. Embora momentos como o Prêmio da Academia de 1973 tenham destacado seu temperamento rápido e convicções inflexíveis, sua imagem como ícone cultural e homem de família dedicado contribuiu para um legado nuançado e multifacetado. Doenças e vícios. Apesar de sua fama e sucesso, Wayne enfrentou desafios pessoais significativos, incluindo uma batalha contra o câncer de pulmão. Ele foi diagnosticado em 1964 e passou por uma cirurgia para remover seu pulmão esquerdo e várias costelas. Ele anunciou publicamente sua doença e incentivou outros a fazerem exames regulares, tornando-se um defensor da detecção precoce. Ele eventualmente se recuperou e foi declarado livre do câncer 5 anos depois. Wayne é creditado por popularizar o termo "o grande C", como um eufemismo para câncer, ajudando a reduzir um pouco o estigma associado à doença naquela época. No entanto, sua batalha contra o câncer não terminou aí. Nos últimos anos de sua vida, Wayne foi diagnosticado com câncer no estômago. Apesar de se submeter a um tratamento médico extenso, incluindo cirurgia e quimioterapia, ele não conseguiu superar essa doença e faleceu em 11 de junho de 1979, aos 72 anos. Wayne também lutou contra o alcoolismo. Conhecido por beber muito, seu comportamento podia se tornar errático quando estava bêbado. Seus hábitos de bebida foram bem documentados por amigos e colegas, e eles frequentemente notavam que isso às vezes afetava seus relacionamentos e interações pessoais. Apesar disso, ele conseguiu manter uma carreira de sucesso em Hollywood e continuou a ser admirado por públicos em todo o mundo. A capacidade de Wayne de atuar no set, independentemente de suas batalhas pessoais, demonstrava seu profissionalismo e dedicação ao seu ofício. Além do alcoolismo, Wayne era um fumante inveterado. Tanto dentro quanto fora das telas, ele era frequentemente visto com um cigarro na mão. Ele fumava cigarros sem filtro, o que contribuiu significativamente para o diagnóstico de câncer de pulmão. Embora ele tenha eventualmente parado de fumar após a cirurgia no pulmão, o dano já estava feito. Alguns dos problemas de saúde de Wayne foram devido ao seu estilo de vida robusto e às exigências físicas de seus papéis no cinema. Ele frequentemente realizava suas próprias acrobacias, resultando em inúmeras lesões ao longo de sua carreira. Ele começou a sentir dores crônicas devido a essas lesões, o que se tornou outro desafio que enfrentou, levando às vezes ao uso de analgésicos, embora esse aspecto de sua vida fosse menos divulgado. Apesar dessas lutas pessoais de saúde, a resiliência e determinação de Wayne eram evidentes em sua ética de trabalho. Ele continuou a atuar e até dirigir filmes durante suas doenças, nunca permitindo que seus problemas de saúde ofuscassem suas contribuições para a indústria cinematográfica. A coragem dele em enfrentar seus diagnósticos e sua discussão aberta sobre o câncer ajudaram a aumentar a conscientização e inspiraram muitos outros a enfrentarem problemas similares. Os últimos anos de Wayne também o viram tornar-se mais envolvido na promoção de causas de saúde, particularmente na pesquisa sobre o câncer. Seu trabalho de defesa incluiu anúncios de serviço público e esforços de arrecadação de fundos, que contribuíram para o aumento da conscientização pública e apoio às iniciativas de pesquisa sobre o câncer. Opiniões políticas.
John Wayne admirava personalidades como Winston Churchill e era conhecido por suas opiniões políticas francas. Embora uma vez se considerasse liberal, Wayne tinha crenças conservadoras fortes, particularmente sua oposição vocal ao comunismo. Ele era ativo em círculos conservadores, apoiando candidatos e causas republicanas, e até serviu como presidente de uma organização conservadora. Na eleição presidencial de 1936, Wayne votou no candidato presidencial democrata Franklin D. Roosevelt, mas depois apoiou o republicano Thomas A. Dewey em 1948. Apesar disso, ele admirava o presidente democrata Harry S. Truman. Wayne era um anticomunista ativo, apoiando o Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara, RUAC, e fez filmes como Big Jim McLean para expressar suas opiniões. Ele também participou ativamente na Lista Negra, que tinha como alvo indivíduos com inclinações políticas de esquerda em Hollywood. Durante a eleição presidencial de 1960, Wayne apoiou Richard Nixon, mas respeitou a vitória de John F. Kennedy, expressando patriotismo ao apoiar o presidente eleito. Ele usou sua fama para advogar por causas conservadoras, incluindo a Guerra do Vietnã, que ele apoiou por meio de seu filme Os Boinas Verdes. Wayne se juntou brevemente à Sociedade John Birch, mas saiu devido a desentendimentos sobre a fluoração da água. A amizade de Wayne com Nixon era forte, mas ele se opôs ao plano de Nixon de visitar a China em 1971, criticando o conselheiro de Nixon, Henry Kissinger. Ele também divergiu de muitos conservadores ao apoiar o Tratado do Canal do Panamá em meados da década de 1970, o que levou a críticas de colegas republicanos. Wayne acreditava que o tratado ajudaria a manter relações pacíficas no hemisfério ocidental, demonstrando sua abordagem pragmática à política internacional. Mesmo aqueles que discordavam da política de Wayne reconheciam sua autenticidade e estilo. A ativista de esquerda Abby Hoffman admirava a persona de Wayne, comparando-a a admirar um dinossauro, apesar da sua ameaça. Wayne também era conhecido por apoiar várias outras causas politicamente conservadoras, como uma forte defesa nacional, liberdades individuais e capitalismo de livre mercado. Suas visões políticas frequentemente influenciavam os papéis que escolhia e os projetos que endossava, tornando-o uma figura que tanto era admirada quanto polarizava o público. No geral, as aparições públicas de Wayne em anúncios de serviço e seus apoios a várias figuras políticas destacaram seu compromisso com suas crenças políticas. Seus discursos e aparições públicas frequentemente atraíam grandes multidões, mostrando sua influência não apenas como ator, mas como uma figura pública com considerável peso no discurso político. Controvérsias. E não seria a história de um grande ator de Hollywood sem algumas controvérsias. A Escola de Artes Cinematográficas da Universidade do Sul da Califórnia decidiu remover uma exposição dedicada a John Wayne, citando o aumento do escrutínio sobre os comentários preconceituosos do falecido ator. A decisão de remover a exposição é vista como uma resposta à controvérsia em torno do legado de John Wayne, especialmente após uma entrevista de 1971 a Playboy ressurgir e se tornar viral. Na entrevista, Wayne expressou opiniões depreciativas em relação a afro-americanos, nativos americanos e personagens gays. Seus comentários, incluindo declarações como "Eu acredito na supremacia branca até que os negros sejam educados ao ponto de responsabilidade", provocaram indignação entre os estudantes da USC, alguns dos quais começaram a pedir a remoção da exposição. Não ajudou quando essa medida da Universidade do Sul da Califórnia ocorreu durante o ajuste de contas nacional sobre raça e pedidos para remover homenagens a figuras que promoveram visões odiosas. A mesma coisa aconteceu no condado de Orange, Califórnia, quando autoridades locais aprovaram uma resolução para retirar a imagem de John Wayne do aeroporto do condado, citando a polêmica entrevista para a Playboy. A decisão agora cabe ao Conselho de Supervisores do Condado. Ada Brazino, presidente do Partido Democrata do Condado de Orange, enfatizou a importância da decisão, afirmando que, enquanto algumas pessoas fora do Condado de Orange podem não conhecer as crenças de John Wayne na supremacia branca, muitos residentes do Condado de Orange têm pedido sua remoção há anos. Estamos vendo chamados renovados por isso agora, e é hora de mudança. Em resposta à reação negativa, o filho de John Wayne, Ethan Wayne, defendeu seu pai, argumentando que suas palavras na entrevista à Playboy foram tiradas de contexto. Ethan afirmou que qualquer discussão sobre a remoção do nome de John Wayne do aeroporto deveria incluir toda a sua vida, e não apenas uma única entrevista de mais de meio século atrás. A entrevista da Playboy foi ao ar recentemente em fevereiro de 2019, desencadeando pedidos para renomear John Wayne. Aeroporto John Wayne.
Finn Wayne reiterou sua defesa de seu pai, enfatizando que seria injusto julgá-lo com base em uma única entrevista. Os apelos para mudar o nome do aeroporto de volta para Orange County. O aeroporto foi ainda mais afetado durante os protestos de George Floyd em junho de 2020. Ativistas na Universidade do Sul da Califórnia também pressionaram pela remoção da exposição, citando a entrevista controversa. Em outubro de 2019, a decisão de remover a exposição foi finalmente anunciada em julho de 2020. Um passo significativo para abordar preocupações sobre o legado de John Wayne e promover valores antirracistas dentro das instituições culturais da universidade. John Wayne enfrentou várias outras controvérsias ao longo de sua carreira. Ele era um defensor ferrenho do Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara e desempenhou um papel na lista negra de Hollywood, que visava indivíduos com suspeitas de simpatias comunistas, o que levou a muitos trabalhadores da indústria perdendo seus empregos e eventualmente arruinando as vidas desses atores, escritores e diretores. Ao longo de sua carreira, Wayne interpretou vários personagens que perpetuavam estereótipos sobre os nativos americanos. Seus papéis em inúmeros filmes de faroeste frequentemente retratavam os nativos americanos como vilões ou obstáculos a serem superados. O forte apoio de Wayne à Guerra do Vietnã e seu papel na produção de The Green Berets, um filme que defendia o envolvimento americano no Vietnã, também geraram críticas significativas. Críticos argumentaram que o filme ignorou as complexidades e questões morais da guerra. Além de seus comentários racistas, Wayne fez comentários homofóbicos e assumiu papéis em filmes que frequentemente refletiam papéis de gênero tradicionais, que desde então foram criticados por promover estereótipos desatualizados e prejudiciais. Essas controvérsias destacam os aspectos complexos e frequentemente problemáticos do legado de John Wayne, provocando debates contínuos sobre como a sociedade deve lembrar e honrar figuras públicas com histórias tão divisivas. A revelação de Pat Stacey. Após seu falecimento em 1979, o último amor de John Wayne, Pat Stacey, revelou algumas verdades chocantes sobre sua morte trágica, detalhes que causam arrepios e desvendam um lado de John Wayne que poucos conheciam. Stacey revelou que a causa da doença de John Wayne não foi mera coincidência. Ela remonta a um capítulo perigoso da sua vida uma década antes. Seu destino já estava selado muito antes de ele desenvolver a doença. Em 1954, enquanto filmava O Conquistador, um filme centrado em Gengis Khan, o set de filmagem estava perigosamente próximo a um local de teste de bombas atômicas em Nevada. Ficava a cerca de 100 milhas de distância. Os ventos carregaram radiação perigosa desses testes diretamente sobre o elenco e a equipe. Naquela época, ninguém estava ciente do desastre iminente, mas ele teria efeitos devastadores nos anos seguintes. Tradicionalmente visto como um ícone de força e resiliência, a batalha de Wayne contra a doença revelou sua vulnerabilidade e os perigos frequentemente ocultos da indústria cinematográfica daquela época. Stacey revelou que todos nós éramos alheios ao assassino silencioso ao nosso redor. John sempre acreditou na durabilidade do espírito humano, mas ele não sabia que seu destino já estava escrito naqueles ventos radioativos. Muitos anos se passaram e as consequências mortais daquela exposição à radiação começaram a aparecer. Surpreendentemente, das 220 pessoas naquele set de filmagem, 91 delas desenvolveram câncer, incluindo John Wayne. Outros atores notáveis, como Susan Hayward, Pedro Armendariz e Agnes Moorehead, também sucumbiram ao câncer, somando-se à tragédia que assombrou o filme. Wayne desenvolveu câncer de estômago e lutou bravamente contra essa cruel reviravolta do destino. Apesar de sua estatura lendária e seu espírito invencível, a doença provou ser um adversário implacável. Ele refletiu sobre sua jornada dizendo: "Lutei com tudo o que tinha, mas algumas batalhas não podem ser vencidas." Em 1979, John Wayne faleceu, deixando um legado que ficaria para sempre gravado nos corações de milhões. Sua morte não foi apenas uma tragédia pessoal, mas também um lembrete claro dos riscos maiores associados aos testes atômicos daquela época. Os testes da bomba atômica, realizados com pouca atenção ao seu impacto a longo prazo, tornaram-se um símbolo da arrogância da época e dos custos ocultos do avanço tecnológico. A história de John Wayne e do elenco de The Conqueror serve como uma lição triste sobre as consequências imprevistas das ações humanas. Isso prova a importância da cautela e o valor da vida humana,
muitas vezes ofuscados pela busca de progresso e entretenimento. Nas palavras de Pat Stacey, a luta e o sacrifício final de John nos lembram que até mesmo heróis não são invencíveis. A força deles não está apenas na sobrevivência, mas na verdade que deixam para trás. O legado de John Wayne continua sendo um testemunho de seu espírito duradouro e da complexa interação entre fama, destino e as forças silenciosas que moldam nossas vidas. Sua história é um lembrete solene do passado e um chamado para manter a vigilância na proteção do futuro. Palavras finais. As últimas palavras de John Wayne foram tanto comoventes quanto de partir o coração. Em suas últimas horas, ele estava cercado pela família, fornecendo um vislumbre de sua vida pessoal. A Isa, sua filha, falando através da conta oficial do John Wayne no Twitter, ofereceu algumas percepções sobre seus momentos privados, retratando Wayne como um pai e avô amoroso. Ela relembrou suas interações alegres com os netos, descrevendo-o como brincalhão e afetuoso, usando termos como Gugu e Gaga para mostrar sua personalidade calorosa e carinhosa. Enquanto Wayne lutava contra o câncer de estômago em suas últimas horas, Aissa permaneceu ao seu lado, segurando sua mão. Ela compartilhou seus pensamentos, perguntando-se se ele ainda a reconhecia enquanto enfrentava sua saúde debilitada. Wayne, que cunhou o termo "o grande C" em 1964 para descrever o câncer, já havia passado por vários procedimentos médicos significativos, incluindo a remoção de seu pulmão esquerdo e 4 costelas. Apesar dessas intervenções, seu hábito de fumar e mascar tabaco persistiu, o que, em última análise, agravou sua condição. Durante seus momentos finais tocantes juntos, Issa perguntou a Wayne se ele sabia quem ela era. A resposta de Wayne foi cheia de carinho e reconhecimento. Ele carinhosamente a chamou de "minha menina" e expressou seu amor, oferecendo um adeus comovente que provou o vínculo profundo entre pai e filha. A batalha de John Wayne contra o câncer foi longa e difícil. Após ser declarado livre do câncer, após seu tratamento inicial para o câncer de pulmão, ele foi posteriormente diagnosticado com câncer de estômago, uma doença que ele enfrentou bravamente até seu último suspiro. Apesar de sua saúde debilitada, Wayne continuou a incorporar o espírito resiliente que definiu sua carreira e persona pública. As últimas palavras de Wayne refletem não apenas um momento de clareza pessoal e amor familiar, mas também sua força e humanidade duradouras. Essas palavras, compartilhadas por Issa, tocaram os fãs e admiradores, pintando um retrato de que, apesar de sua fama massiva e imagem robusta na tela, permaneceu profundamente ligado à sua família até o fim. Nos dias seguintes, ao seu falecimento em 11 de junho de 1979, aos 72 anos, homenagens chegaram de todo o mundo, celebrando seu vasto corpo de trabalho e impacto significativo na indústria cinematográfica. O legado de Wayne foi ainda mais consolidado pela criação da John Wayne Cancer Foundation, destinada a apoiar a pesquisa sobre o câncer e a fornecer educação sobre a importância da detecção precoce. Os últimos anos de Wayne foram marcados por um senso de reflexão e reconhecimento de seu lugar na história de Hollywood. Ele recebeu inúmeras homenagens, incluindo a Medalha de Ouro do Congresso em 1979, um testemunho de seu impacto duradouro na cultura americana. Seu último filme, O Último Pistoleiro, lançado em 1976, espelhou de maneira comovente sua batalha real contra o câncer, recebendo aclamação da crítica e adicionando um capítulo profundo à sua influente carreira. Legado Taylor. Após seu falecimento, o presidente Jimmy Carter concedeu-lhe a Medalha Presidencial da Liberdade, em 9 de junho de 1980, consolidando seu impacto na cultura americana. Em 1998, a Fundação do Memorial da Marinha dos Estados Unidos concedeu a Wayne o Prêmio de Patrimônio Naval por seu apoio militar, e em 1999, o Instituto Americano de Cinema o classificou em 13º lugar entre as maiores lendas masculinas do cinema clássico de Hollywood. Joan Didion, em seu ensaio John Wayne, A Love Song, reflete sobre a profunda influência de Wayne em sua infância e na imaginação americana. Marcos públicos como o Aeroporto John Wayne, no condado de Orange, Califórnia, e a Marina John Wayne, em Sequim, Washington, testemunham seu legado. Instituições educacionais As trilhas também suportam seu nome, como a Escola Primária John Wayne em Brooklyn, Utah, Nova York, e trilhas no Parque Estadual Iron Horse em Washington. Em 2006, arrecadadores de fundos para a John Wayne Cancer Foundation e a American Cancer Society
o homenagearam ainda mais. Comemorações do centenário em 2007 apresentaram eventos como jantares em Chuck Wagon, concertos e a criação do Museu e Centro de Aprendizagem de John Wayne Birthplace, comemorando seu impacto no patrimônio americano. Ele foi postumamente introduzido no Hall da Fama da Califórnia naquele ano. Em 2016, apesar de alguma oposição devido a controvérsias sobre suas opiniões, esforços para designar 26 de maio como o dia de John Wayne na Califórnia destacaram sua relevância duradoura. O legado de Wayne perdura através de retrospectivas, documentários e publicações que exploram sua vida e carreira. Sua interpretação de personagens estoicos, rudes e moralmente íntegros estabeleceu um padrão para os gêneros de ação e faroeste, influenciando moda, linguagem e comportamento público. Embora suas opiniões pessoais tenham gerado debates, elas ressaltam seu impacto profundo,